Isso. Pronto. Então, o seminário está sendo gravado, depois a gente vai disponibilizar lá no grupo, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos, uma alegria estar aqui com vocês e com quem está aqui presente. Então, os nossos equipamentos não permitem a gente olhar para vocês e para o público que está aqui ao mesmo tempo. Então, a gente vai olhar para o público daqui e, conforme vocês forem trazendo as perguntas e os questionamentos, a Lívia está aqui para nos ajudar e nos comunicando, tá bom? Das dúvidas de vocês e dos apontamentos. Bem, então, antes de começar, eu queria dizer, né, para todo mundo, mas principalmente para quem ainda não sabe, que não conhece muito da nossa estrutura de escola, nós então fazemos parte do Fórum do Mato Grosso do Sul, que é um fórum entre os 19 que existem no Brasil, tá? E todos esses fóruns estão, então, federados na EPFCL Brasil, tá? Então, no Brasil são 19 fóruns, mas no mundo eu não peguei essa informação, são muitos, porque a nossa estrutura, então, é internacional, né? Nós temos fóruns, assim, espalhados no mundo todo, tá? Aqui de Dourados estão presentes membros do Fórum Francina, eu, Lívia, Rosalice, Simone, Ticiane, mais algum? Não, né? Então, não esqueci. Então, esses são os membros do Fórum do Mato Grosso do Sul que estão aqui hoje conosco, só para vocês se situarem e saberem um pouco disso, né? A gente vai começar, então, com o nosso estudo do Seminário 11. Tá bem. A gente vai começar então com esse estudo do seminário 11. Pensamos em fazer, antes de iniciar propriamente o texto, pensamos em fazer um apanhado do momento histórico em que Lacan começa esse seminário, que não é qualquer momento histórico, é um momento histórico bastante importante em que Lacan tinha sido, nas palavras dele, depois a gente vai falar um pouco disso, tinha sido excomungado, né? Ele trata isso como uma excomunhão, que ele tinha sido, que ele tinha passado por esse processo de excomunhão, nas palavras dele, da IPA, né? Associação Internacional de Psicanálise. A IPA é a instituição, a sociedade que Freud criou. Então, e ela existe até hoje. Lacan fazia parte da IPA e queria fazer parte da IPA, estava na IPA, sofreu muito por ter saído da IPA, a gente vai falar um pouco disso aqui. E quando ele é forçado a sair, então, esse é o primeiro seminário, que é o seminário 11, o primeiro seminário que ele inicia após esse processo. Então, por isso que eu acho importante a gente entender da onde ele está falando, mais ou menos da onde ele está falando quando ele começa esse seminário, que é sobre os conceitos fundamentais de psicanálise, os conceitos que o Lacan considera como fundamentais, né? Posso dizer algo? Pode. Até aqui, Lacan, né, nos seus 10 primeiros seminários, ele anuncia, né, os anuncia como um retorno a Freud. E a partir daqui ele entra um pouco mais nos próprios conceitos, naqueles que vão ficar conhecidos como de Lacan, né? Como objeto A, que ele vai construindo no seminário 10, que é o da angústia, que é o anterior a esse, a questão do gozo, né? E é importante isso que a Priscila falou, de que ele não queria sair da IPA, né? A ideia que eu tenho assim para dizer é de que ele queria revolucionar por dentro, digamos, né? Ele não queria romper com as estruturas, mas de certo modo, é um alerta para um uso estanque dos conceitos freudianos, né? Algo assim que perde o movimento. E ele, na verdade, assim, ele se sente, ele se coloca como excomungado. Vão ver que o primeiro capítulo aqui se chama excomunhão, né? E por que esse termo religioso? A gente vai poder ir dizendo disso, né? Porque, na verdade, ele poderia continuar na IPA desde que não desse o ensino, desde que ele não fosse um didata. Quer dizer,
é declarar, de certo modo, a morte, né? Porque a psicanálise é a sua transmissão também. E isso é tirado dele e ele é negociado, né? Ele se sente negociado, ele vai falar disso aqui no começo, e por isso, ao sair, ao ser expulso, ele funda uma escola. E por que que eu estou dizendo isso agora, né? Para já jogar para vocês que escola em psicanálise, uma escola lacaniana, isso é um conceito. E é muito diferente do que a gente entende pela escola que a gente vai, primeiro, segundo, terceiro ano, vai para o colegial, não é mais colegial, mas enfim. É um conceito muito preciso e ao longo, porque aqui nesse seminário todo ele vai falar muito, são os conceitos fundamentais da psicanálise, mas para dizer da análise, do atravessamento, de fim de análise, né? Então, isso. Esse tema também, por que que a gente pensou também nesse seminário? O tema do encontro nacional da EPFCL esse ano será a formação do analista. É um encontro que vai ser lá em Maceió, todos estão convidados, ainda dá tempo de comprar passagem é, mais barata, dá tempo de se organizar para ir. Vai ser no final do ano, que data? Vai ser na semana do 12 de outubro, Isso. é de 13 a alguma coisa de outubro. Tem um gosto especial para a gente, porque a pessoa que iniciou o movimento dos fóruns lá em Maceió é a Daniele Badio, que é daqui do Mato Grosso do Sul, que esteve aqui por Dourados, enfim. Então, vai ser uma comemoração. Está todo mundo convidado mesmo para ir que pensa Maceió. Vai ser ótimo. Só para o Maceió, né? Já é o convite. Então, esse tema da formação do psicanalista, que é um tema que está muito em alta nesse momento, e a gente vai perceber que sempre esteve, é um tema que é muitas vezes, eu não vou dizer todas, mas em muitas vezes o pivô das inclusões nas escolas de psicanálise, esse tema da formação. E é um tema que está em alta também, porque recentemente nós temos aí o MEC com os cursos de psicanálise, que o grupo Articulação, que eu peço que vocês sigam esse grupo lá no Insta também, que é muito importante a gente fortalecer esse movimento. Esse movimento Articulação, que ele existe há mais de 20 anos, qual que é o objetivo desse movimento? É que a psicanálise não seja tomada aí pelas universidades, pelas religiões, e que ela permaneça seguindo os princípios aí de formação de Freud, de Lacan. Não é só de Lacan, porque esse movimento ele conta com. Agora eu não me lembro qual o número das instituições, mas são inúmeras instituições, tanto da IPA, tá? Como as lacanianas, são instituições sérias, que fazem uma formação séria, que fornecem uma formação séria de psicanálise. Todas essas instituições sérias fazem parte desse movimento, que é contra a ideia de uma graduação em psicanálise, que é contra essa ideia de fazer da psicanálise um curso superior, com tantas horas de análise, tantas horas de estudo, tantas horas de supervisão, porque não é assim que funciona uma formação em psicanálise, né? Então, esse seminário vai falar muito da formação também, por isso da importância de vocês estarem aqui. Tem muitas pessoas aqui que já têm um caminho, mas tem pessoas aqui também que estão estudando. É muito importante a gente entender o posicionamento das instituições sérias de psicanálise sobre esse tema da regulamentação da psicanálise, né? Então, é um tema muito importante. O nosso encontro vai ser sobre isso. A gente teve uma jornada no ano passado, que a Tati nos deu essa ideia no ano passado, e a gente fez essa jornada acontecer. A Tati, que é a atual, Tatiana, que é a nossa atual coordenadora do fórum, que está aqui presente. E a gente fez essa jornada, ela está no YouTube, ela está, né? No YouTube. Ela está no YouTube, então foi uma jornada bastante importante que a gente trouxe a Lia, né, lá de Fortaleza, para falar sobre isso.
Então, por conta de tudo isso, esse seminário, agora nesse momento, a gente pensou que seria um momento importante para estudar esse seminário, né? Então, vamos lá. Eu vou começar falando um pouco da história, tá? Da história, começando aqui, pegando o livro da Butinesco. Esse livro aqui, ó, da Butinesco, que é a História da Psicanálise na França. São dois volumes, esse é o volume 2, tá? E ela, então, aqui nesse livro, que ela conta inúmeras histórias, né, e que nos situa sobre esse momento histórico, aí sobre como foi a história da psicanálise, né? Então, em 1947, na França, existia um grupo, um movimento ligado à IPA, que era a SPP, Sociedade Psicanalítica de Paris. E essa sociedade fazia parte da IPA. E na França, também, né, é importante dizer, a personalidade na época da psicanálise na França, porque sempre existem os narcisismos e as pessoas, né, que têm um destaque ou pela sua história, ou pela sua produção, ou pelo que significaram para a psicanálise. A pessoa em destaque na França, assim, da velha guarda, era Marie Bonaparte, a princesa Marie Bonaparte, que tinha feito análise com Freud, mas mais do que isso, foi quem salvou Freud do nazismo, né? Graças a ela, lembrando a vocês que Freud não queria sair de Viena, e graças a ela e as influências que ela tinha, influências políticas, Freud conseguiu sair de Viena e ir para a Inglaterra, que foi onde ele morreu depois, né? Morreu velhinho, enfim, morreu um ano depois, ou um ano e pouco depois. Mas, enfim, ele escapou disso do nazismo graças à ajuda da princesa Marie Bonaparte, que era uma psicanalista também. Né? Então, tinha essa presença na França da Marie Bonaparte. A Marie Bonaparte e o Lacan, a Colette Soler, desculpa, a Rudinesco chega a dizer assim, que ela tinha um ódio do lado. Então já vejam que a coisa já está aí, não é? Então essa pessoa tem essa importância toda. Ela tinha uma questão com Lacan, que é o Dinesco diz aqui, e Lacan com ela. Lacan né? Lacan por quê? O Lacan não bastava a pessoa ter essa importância histórica, não sei o que lá. Ele questionava nesse momento, o tempo todo, desde o começo do ensino dele, porque o seminário 1, que a Marisa está estudando em Campo Grande, estão todos convidados, né? Inclusive para fazer parte desse estudo. O seminário 1 de Lacan já é sobre os escritos técnicos do Freud e já é para questionar como é que as pessoas estão conduzindo as análises, seguindo o quê? Seguindo que princípios, né? A partir do que, seguindo qual lógica você conduz os seus tratamentos, né? Esse é o seminário 1 do Lacan. Então, Lacan estava questionando um certo movimento pós-freudiano que é de, vamos dizer assim, me veio essa palavra agora, aposentar Freud, né? Que pode ser. E para fazer esse questionamento, ele se serve dos escritos técnicos de Freud, né? Então, ele vai pegar determinados escritos e, a partir deles, vai fazer esse retorno a Freud. Então, é importante que é o primeiro seminário, então, para quem puder e quiser acompanhar com a Marisa Costa, tá bem bacana. O estudo é às quintas-feiras e é quinzenal. É híbrido, enfim, tem informações no nosso Instagram. Nosso Instagram, exato. Então, veja, o Lacan ele estava desde o princípio nesse movimento de dizer o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo quando conduzimos as nossas análises. Né? Aí também tem outro porém. A Marie Bonaparte, ela tinha uma relação amorosa com Lowenstein, que tinha sido, veja que estudar cenário hoje também é fofoca, né? Então ela O tinha, mundo da psicanálise é pequeno, né? No fim das contas, ela tinha uma relação com Lowenstein, que foi o analista do Lacan.
e que fazia parte, junto com Hart e Chris, da difusão da psicanálise nos Estados Unidos através da psicologia do ego. A psicologia do ego, a psicologia do ego, o que ela. Veja, é uma área, vamos dizer assim, vou pôr bem entre aspas, na época da psicanálise, mas que já se chamava psicologia do ego. Né? E que dizia assim: o que essa tendência que se popularizou muito lá nos Estados Unidos dizer, olha, vamos deixar essa coisa da pulsão de morte para lá, vamos deixar algumas coisas para lá e vamos focar na parte saudável do eu do sujeito. E vamos reforçar essa parte saudável do eu do sujeito. Ou seja, é alguma coisa que vai completamente na contramão da proposta do Freud. Mas era uma área muito importante. Essas pessoas, Lowenstein, Keynes e Hartmann, tinham um lugar de muita importância na IPA. Né? E Lacan estava no combate a essa ideia, combate teórico. Né? E ele diz isso desde o primeiro seminário dele. Né? A gente percebe ele nesse movimento. Então, tinha mais esse porém aí. Né? E esse triunvirato, né, o Hartmann, Chris e Lowenstein, são muito importantes nos Estados Unidos. A gente pode pensar, inclusive, de um ponto de vista ideológico, né, de como a psicanálise, para sobreviver ali ou para ser difundida, ela acaba incorporando um manejo que tem uma afinidade com o mercado, né? Porque no fim das contas, a direção, o sentido de uma análise seria a identificação do sujeito com o eu do analista. Seria, assim, muito bacana porque foi analisado. A gente estava lembrando assim, Fala alto. tá? Eu não sei se você vai mim, mas eu lembrei com as meninas, que o Lacan chega a falar que o eu é a doença do homem. Né? Justamente a parte mais primitiva, que era o que eles estavam colocando como principal. Sim, não sei se vocês escutaram aí, quem está no online, né? A Simone está lembrando aqui de Lacan falando do eu como a doença mental do homem. Ou como a gente pode falar em termos do imaginário, né? Como esse engano, o lugar do engodo, né? Então, onde o sujeito acha que sou onde não me penso, penso onde não sou, Lacan vai dizer, né? Isso. Tá, então, vejam só. Então, tem a Marie Bonaparte, tem ela com a ligação com Lowenstein, tem Lacan e tem uma série de outros psicanalistas lá na França em 1947, tá? Aí teve um congresso internacional enorme da IPA, em que muitos franceses se opuseram à psicanálise norte-americana. Veja, não só Lacan. Era um movimento francês de muitos psicanalistas dizendo: olha, isso não é psicanálise. Vocês, como assim a gente vai negar o conceito fundamental do Freud, que é a pulsão de morte? Como assim ego saudável? Que história que é essa? Então, muitos se opuseram a essa ideia nesse congresso. Né? E na página 244 aqui da história do movimento psicanalítico, a Rodinесco diz assim, que a IPA tinha um poder centralizador, que o poder centralizador da IPA estava na formação do didata. Quem era o didata? O didata é o sujeito que está apto para conduzir análises de pessoas que vão ser psicanalistas no futuro. Esse é o didata. Então, a formação do didata era o poder centralizador da IPA. Por quê? A IPA era, na verdade, naquele momento, veja, eu estou falando da IPA nesse momento que é o Unesco está. Eu desconheço como a IPA funciona agora. A gente está falando de história, tá? Naquele momento, a IPA era uma grande torre de Babel. Por quê? Muitas pessoas, que são o Dinesco traz aqui, com diferentes perspectivas teóricas, muitos psicanalistas com diferentes perspectivas teóricas, eram acolhidos, tinham um lugar na IPA. É só a gente pensar na Ana Freud e na Melanie Klein.
Ana Freud, que as duas eram assim, inimigas mesmo. Em que sentido? Se você chamasse uma para falar, a outra falava, se a fulana tiver, eu não vou. Era nesse nível que a Rudimesco conta aqui, né? As duas lugar de muita importância aí. Ana Freud, a filha do Freud, com a ideia que ela tinha uma simpatia com a psicologia do ego, com os mecanismos de defesa. É impressionante isso, né? A filha do Freud, mais assim, vamos dizer assim, de acordo com os norte-americanos, e a Melanie Klein, em oposição a isso, mais de acordo com a lógica freudiana. E elas tinham também aquela grande querela, que a Melanie Klein dizia, é possível sim fazer análise com crianças, né? E a Ana Freud achava que o trabalho com crianças era mais pedagógico, enfim. Elas, mas situar vocês que é um exemplo de duas pessoas que tinham duas ideias diferentes do que é a psicanálise, das possibilidades da psicanálise, de como conduzir os tratamentos, e as duas estavam na IPA, acolhidas na IPA, com seus discípulos, com as pessoas que estudavam com elas, que faziam análise, enfim. Então, tudo bem. A IPA nunca se opôs, naquela época, a diferenças teóricas severas. Severas, porque diferenças teóricas sempre existem. As pessoas falam e a gente discorda e tudo bem, mas eram diferenças de princípio mesmo, do que é a psicanálise. E a IPA tolerava isso. O que a IPA não tolerava, vocês vão ver agora, que é o que a Rodrigues diz aqui, que então o poder centralizador da IPA está na formação de gato. Então era assim. Se você quisesse começar, você diz assim, eu quero fazer uma formação em psicanálise, né? Quero fazer uma formação. Então, você tem que passar por uma entrevista para verificar se você tinha uma neurose grave, uma psicose, uma perversão. Se você tivesse uma dessas coisas, uma neurose grave, uma psicose, uma perversão, você já não podia começar a sua formação. Eu fico pensando na parte dessa da neurose grave, né? Eu não sei se tem um analista que chega até o fim de sua análise que não tem uma neurose grave, porque senão você para antes, né? Se você, né? Quem tem coisa simples para antes, já para, não é? Enfim. Convenhamos, para se engajar em uma análise, às vezes o sujeito tem que estar bem prejudicado, assim, digamos assim, uma situação grave. E tem a questão dos homossexuais também, que eu acho que na IPA só foi admitido, né, que um analista pudesse ser homossexual não faz muitos anos, né? Então as pessoas fingiam, porque não é que homossexuais não se formassem analistas, mas como que você faz? Mas cumpriam ali todos os requisitos de número de sessões, número de supervisões, né? A carga horária de estudos, né? Formavam-se e mais dentro do armário. Então, o que é que foi tocado, né? Sim, perfeito. Então, aí tinha essa entrevista. Não tendo nada disso, você poderia escolher o seu analista entre os analistas que tinham o título de efetivo. Então, não era também qualquer analista, tinha que ser esses que tinham esse título de efetivo. Aí você fazia, no mínimo, 4 anos de análise, de 4 a 5 vezes por semana. Então, todo dia, praticamente, você ia lá, tá, 4 anos. E eles também frequentavam os seminários que a comissão escolhia. Então, por exemplo, alguém fazia sua entrevista e dizia, fulano, Lívia, você vai participar desse seminário, e desse seminário, e desse outro seminário. E com frequência não era possível participar do seminário do seu analista. Tá? Também tinha isso, né? Que foi uma das subversões de De Lacan. Lacan. Ele permitia que seus analisandos o assistissem e por isso ele era puxava a orelha dele, tipo assim, não pode. Nesse tempo de formação desses 4 anos, você podia conduzir 2 análises, e aí você faria no final uma espécie de tese, né? Que seria avaliada pelo didata e 2 supervisores. Então, no final desses 4 anos, você faz um trabalho aí da psicanálise, um tipo de tese, e aí, depois de tudo isso, você não se torna efetivo, você se torna um agregado. Esse termo também. Então, você é um agregado depois disso.
né? E, Ah, pode falar, não, pode perguntar. não, é que eu perdi, tem um nome que se diz de quem fazia essa extensão. Era uma comissão que fazia essa seleção. Eu, deixa eu ver aqui o que eu falo. De efetivo, é uma entrevista para verificar. Então, não, é uma comissão que fazia isso, aí tem o efetivo, que é esse psicanalista que é o didático. E tem, depois de tudo isso, então você se torna um agregado, e num prazo mais ou menos longo, ele será reputado como efetivo pelos outros efetivos. Depois que ser um agregado, depois de um tempo, que não se sabe bem ao certo que tempo, você é recrutado como efetivo. Aí sim você se torna um efetivo. Era assim que a IPA. E isso aqui era rígido. Então, é isso que a Rudinesco aponta que é importante. Não tinha rigidez nenhuma para divergências teóricas severas. Mas isso aqui era extremamente rígido. Tinha que ser desse modo, né? E aí começa a circular a conversa que Lacan não respeitava as regras. Ele não respeitava mesmo. Não, ele não respeitava. Que ele não respeitava essas regras, que ele não respeitava os 45 minutos, que era obrigatório para IPA. Aí vocês me perguntam a partir do que isso era obrigatório? Isso está em Freud. É por isso que o Lacan, já no primeiro seminário, que é o 1, ele traz os escritos técnicos, para dizer isso não está em Freud. A única regra, isso está lá nos escritos técnicos, a única regra dentro da psicanálise que não pode ser rompida e que, no entanto, é muito difícil de ser obedecida. Eu vou falar no Espaço Escola em Salvador, no começo de abril, e vou falar um pouco disso. É a regra da associação livre. Essa é a regra fundamental da psicanálise. Ele coloca como recomendações lá no início do O tratamento. resto, exatamente, o resto são recomendações. Freud vai dizendo, olha, eu tenho um monte de caminhos bons e tem alguns que certamente são péssimos. Eu vou dizer para vocês o que não deu certo pela minha experiência, mas a regra de ouro é essa. A regra da associação livre do lado do paciente e do lado do analista, então, a atenção flutuante para você conseguir fazer, né, as interpretações mediante os significantes que o paciente te traz, né? Mas essa é a regra. Escutar o que está por trás Priscila, do discurso, oi, senso, é, da orientação que o sujeito traz ali, né? A atenção flutuante é para escutar o que está sendo dito, mas o sujeito não está escutando o que está dizendo, né? A Natália quer falar uma coisa, Natália. oi. Oi, Priscila, Francina, bom dia. Obrigada, meninas, por esse espaço. Já vou aproveitar para agradecer. Mas só para dizer e aproveitar que vocês estão aí comentando dos escritos técnicos e também retomando o seminário da Marisa, para dizer que nas quintas-feiras, intercalado com a Marisa, a gente está fazendo a leitura também dos escritos técnicos do Freud. Então, tem o seminário 1 do Lacan discutindo os escritos técnicos, e nas outras quintas-feiras a gente faz essa leitura linha a linha. A gente já leu o primeiro texto, que é o uso da interpretação dos sonhos na psicanálise, e na próxima quinta-feira, agora, a gente vai ler sobre a dinâmica da transferência. Então, estão todos convidados. Gente, vou Obrigada. reproduzir aqui para vocês, tá? A Nathalie nos lembrou aqui que eles iniciaram um estudo, então, de 15 em 15 dias na quinta-feira. Uma semana é a Marisa conduzindo esse estudo do seminário 1. Intercalado com isso, a Nathalie, você, Nathalie, e mais alguém, ou você, né? A Nathalie Eu. conduzindo Uhum. esse estudo dos escritos do Freud, esses escritos técnicos do Freud. A Tá? Nathalie, que é a nossa colega do fórum lá de Campo Grande. Então, a gente fica assim, nessa divisão. E por isso que, não só por isso, né, mas que as nossas atividades costumam ser híbridas, que é para todo mundo Poder assistir. participar. E a Nathalie está dizendo aqui que também é uma atividade aberta e híbrida, né? Então, mesmo quem está aqui pode participar. Esses escritos de Freud são muito importantes para a clínica, muito importantes, porque eu acho que ele situa bem, né, essa coisa do que é importante, do que é acessório, então é fundamental. Então, aí começaram a ver que o Lacan não respeitava os 45 minutos, nem as 4 vezes na semana.
que ele também não respeitava que os analisandos dele, todos não, né? Mas quem quisesse participava dos seminários dele, os seminários dele eram abertos, né? Então, tudo isso. Então, o que a Roudinesco diz? Lacan queria que a formação de um psicanalista seguisse a lógica da política da psicanálise, que é a lógica da castração. A formação precisa estar de acordo com a psicanálise. Isso, gente, é muito fundamental. Deixa eu ler aqui um comentário Pode que alguém fez no online, o Leonardo Ferreira. Vocês falando de carga horária, lembra até uma graduação, né? Que é uma boa pontuação em relação ao funcionamento da IPA naquele momento. Sim. Como se a transmissão da psicanálise se desse assim toda no campo do ego, né? E a gente sabe que não. Que não é Sim. isso. Exatamente. Então, a ideia de Lacan, o conceito de Lacan de escola, isso é o meu ponto de vista. A Fran pode até dizer alguma coisa sobre isso do dela, mas sobre o meu ponto de vista, apesar da genialidade do Lacan, que é enorme, no meu ponto de vista, a contribuição preciosa do Lacan, a joia do Lacan, na minha opinião, é o conceito de escola. E é a ideia de formação que ele desenvolve, que é muito diferente de tudo que já havia sido proposto e que está completamente em acordo com a lógica da psicanálise. E isso a gente vai poder falar mais depois. A ideia de escola de Lacan, mas só para ela se sustenta em dois pilares, que é o cartel e o passe. É isso. Isso me faz, né, muito satisfeita de estar na EPFCL Brasil, porque a EPFCL Brasil é uma escola em que leva a sério, que faz disso seu centro, essas duas noções, que é a noção do cartel e do passe. O cartel como forma de estudo, né, que também subverte a lógica do mestre que fala enquanto todo mundo escuta, e o passe, que tem a ver com o fim de análise, com os depoimentos de quem termina a análise e o que essa pessoa pode transmitir disso, né? Um dispositivo que envolve muitos e que tem mais a ver, porque quando a gente chega, fica muito aquela coisa assim, mas fulano terminou a análise, não terminou a análise, foi nomeado, mas fulano não foi nomeado, né? Tem no nosso campo, né, tem essa, digamos assim, circula muito a coisa do terminou, não terminou a análise, e o dispositivo do passe, ele serve muito para chacoalhar, para sacudir ou para manter pulsando viva, é como o coração da escola. Então, é um dispositivo que serve à escola e não ao sujeito que vai lá e passa por ele e é ou não nomeado. E a gente vê assim nos depoimentos que mesmo aqueles que não são nomeados, eles se enlaçam na escola e vão fazer as suas transmissões, né? Então, é nesse sentido de colocar uma comunidade para trabalhar em torno de uma questão que não tem resposta. O que é o psicanalista? Né? E não é porque ela não tem resposta que a gente não vai seguir tentando responder. E é isso Parcialmente. parcialmente. É uma resposta sempre parcial. Perfeito. Tá, então, nesse momento aqui, a Ardnesco diz que Lacan já pensava que o didata deveria ser um teorizador do tratamento. Olha que interessante. Porque essa ideia do passe, do cartel, o Lacan vai dizer disso muito depois de quando ele começa o ensino dele. Muito depois da década de 50. Foi, na verdade, a proposição é de 68. Né? Que é lá que ele. Então, muito depois, mas aqui ele já pensava que o didata, que é essa pessoa que conduz as análises, que terminou sua análise, teria que ser um teorizador do tratamento, do que é que se passa em um tratamento. Né? E aí, a Rudinesco diz Freud. 67. 67. A gente está em 64, que é também
Por que que a Priscila, não por quê, mas enfim, tá dizendo disso tudo, porque esse contexto é muito importante, porque aqui, durante o Seminário 11, é que ele funda a escola de psicanálise, é no mesmo ano. O ato de fundação é em 64, e em 67 ele faz a proposição sobre o psicanalista da escola, né? Sim. Então, aí a Rudinesco diz assim também, que Freud nunca seguiu essas normas impostas pelos seus sucessores. Freud não seguia essas normas que os seus sucessores colocaram como normas. Em 51, 52 e 53, Lacan se pronuncia sobre esse assunto para dizer que é importante interromper a sessão quando o paciente pronuncia algum significante importante para que o desejo inconsciente apareça. Então, veja, Lacan é questionado, que Lacan interrompe a sessão não no tempo do relógio. Quem faz análise sabe disso, mas quem não faz, ou quem está começando agora, é importante dizer. Não é o tempo do relógio, não é deu 45 minutos, deu 50 minutos, deu 40, deu meia hora, interrompe a sessão. A interrupção da sessão é feita pelo significante do paciente, o que o paciente fala. Ele diz uma coisa, a sessão é interrompida para que, Lacan dizia, para que o desejo apareça. Então, Lacan não interrompia a sessão antes, porque assim, ele tinha uma consistência teórico-clínica para a ideia da sessão de tempo variável, né? Que não é a sessão que segue 45 minutos. E ele faz uma defesa de si mesmo, ele escreve texto sobre isso, tanto em 51, 52 e 53. Eu preciso verificar esses textos. Aqui, a Rudinesco dizia que eram inéditos. Eu não sei agora se são. Sinceramente, eu não fui olhar isso, né? E aí, entre 47 e 60, o Lacan forma os mais belos florões da terceira geração de psicanalistas. Muitos psicanalistas da IPA formados no divã do Lacan. Lacan tinha muitos pacientes que eram analistas que se tornaram grandes analistas depois, analistas que fizeram história, que publicaram coisas importantes, enfim. Em 51, a comissão de ensino da IPA exige de Lacan que ele se adere. Ele promete que sim, desse jeito, assim, Passa amanhã. não faz e pede aos analisandos que mintam, inclusive, porque as pessoas iam perguntar para os analisantes dele. E aí? Quanto tempo você fica lá no consultório do Lacan? Gente, faziam isso. Iam lá perguntar para os analisantes do Lacan quanto tempo. Ele falava, ó. Então, a comissão vinha, ele falava, vou me adequar. Continuava no seminário dele dizendo que não tinha cabimento isso, fundamentando a lógica dele. E não se adequava. Né? Não se adequava e não se adequou até o fim, né? Marie Bonaparte era hostil com Lacan, Budinesco fala até de um ódio, e ele também faz críticas a ela. Isso eu já disse para vocês. É, tá. E aí começam a dizer, porque o Lacan está doutrinando os alunos. Cara, como que é engraçado como esses significantes se repetem, né? A doutrinação dos alunos, que nós, enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Veja, estavam falando lá, Lacan doutrina os alunos. Aí o Lacan responde: estudantes não precisam de doutrinadores para se revoltarem. Que o lugar do estudante é o da revolta, né? Que o estudante que não tem a ver com ele, não, né? Espera aí que agora tem uma coisa aqui que eu me escrevi que eu quero ler para vocês. 166. Enquanto você acha aí, eu estou pensando que a Priscila destacou, em relação à psicologia do ego, a tendência eu vou colocar assim, a recalcar a pulsão de morte. E como é um conceito freudiano que causa, não é o único, porque a psicanálise ela causa resistência, né? Mas é interessante, né? Até a sexualidade infantil, vamos lá, agora a pulsão de morte já está um pouco demais. E por que que eu estou dizendo isso? O Lacan ele vai abordar isso nesse seminário.
e a pulsão de morte ela tem uma relação intrínseca com o gozo, o que Lacan vai nomear de gozo, né? E o analista é justamente aquele, não é o sujeito com o ego perfeito e equilibrado, né? Chegou no final de análise, ele não tem mais problemas. Não é isso. Não é um sujeito que tem um desejo puro, mas é um desejo advertido. E é justamente advertido da pulsão de morte, advertido do, do empuxo para onde ela leva o sujeito, que tem a ver com o gozo. Era E só. aí, Lacan diz assim: se eu não me disciplino com facilidade, de fato, isso não significa senão uma coisa, que eu quero trabalhar com toda, mesmo que eu não me discipline, ele falou que eu não faço o que vocês estão pedindo, eu quero trabalhar com toda a amizade pelos colegas. Desejo que o Instituto viva e quero trabalhar nele. Pede que lhe seja dado um voto de confiança, já que o mal-estar não era tão grave. E compromete-se a fazer o que puder. Lacan está sempre dizendo isso. Ele está sempre dizendo, não é porque eu esteja fazendo algo que difere do que vocês, que eu queira estar fora, que eu não queira estar aqui com vocês. Ele sempre está dizendo isso. Durante os 10 anos dessa briga toda, ele estava dizendo isso. Eu te cortei? Não. Então, Lacan nunca quis a cisão. E quando ele vê que a coisa vai chegar nesse ponto, ele se deprime. Essa cisão, gente, nós estamos falando da cisão do grupo Sociedade Psicanalítica de Paris, a cisão do grupo francês. Ele não queria essa cisão. E quando ele vê que isso está se aproximando, ele se deprime. Então, Lagache doutor, que era uma amicíssima do Lacan e uma grande psicanalista também. E Lacan, e tem outra, e Favet, se demitem da SPP e criam outro grupo. Então, quando a coisa vai chegando no limite, que as pessoas ficam indo lá, perguntando para os analistas de Lacan o que o Lacan fazia, e vejam, veja, isso é que não era possível, que era contrariar essas regrinhas de formação. E Lacan segue fazendo isso. Quando eles veem que não vai dar mais certo, aí eles se separam desse grupo. Mas quem dá o primeiro passo de se separar é Lagache, não é Lacan. Lacan se deprime, inclusive. Ele não queria essa separação. E aí eles criam a Sociedade Francesa de Psicanálise. Então, na França, existiram a partir de então dois grupos: a Sociedade Psicanalítica de Paris e a SFP, a Sociedade Francesa de Psicanálise. E o francesa já é para incluir mesmo, já era o significante para dizer não é só de Paris, não, é francesa, né? Só que aí o que, que acontece? O que, que esse pessoal que rompeu com esse grupo de Paris pensou? A gente vai ter um segundo grupo e continuaremos membros da IPA. Não foi o que aconteceu. Teve um problema jurídico aí. Quando eles saíram da Sociedade Psicanalítica de Paris, eles imediatamente foram desligados da IPA. Eles não faziam parte mais da IPA. E aí, nesse momento, começa a saga que durou 10 anos, que é esse grupo SFP, que é onde estava Lacan, tentando fazer parte da IPA. Tentando muito fazer parte da IPA, querendo muito o reconhecimento da IPA, e aí a Marie Bonaparte teve muita importância, porque ela sempre dizendo não farão parte da IPA, por conta da questão dela com o Lacan. E isso durou 10 anos, de 1953, se não me engano, 51, deixa eu ver, não, 53 a 63. Esse seminário é 64, comecinho de 64. Exatamente. O final dessa história foi em 63, quando eu vou dizer aqui para vocês, mas já vai dizer quando a IPA diz. O Lacan, a gente quer o Lacan fora. Para esse grupo ser reconhecido, o Lacan tem que estar fora. Foi mais ou menos isso, eu vou dizer aqui nos detalhes para vocês. Quero fazer uma
Não, o problema jurídico é porque tinha a ver com os estatutos. Então, entendeu? Com os estatutos internos. Não, me parece que não. Não vi nada aqui nesse sentido, né? Dos estatutos, exatamente. A psicanálise ela é regulada pelos psicanalistas, digamos. O Estado não entra aí. Então, não entraria a justiça nesse sentido. É, com relação ao estatuto. Eu quero fazer um adendo aqui, porque o pessoal está comentando e depois se perde. A Raíssa tá dizendo aqui para a gente que o texto de 45 do Lacan, que está aqui nos escritos, o tempo lógico e a asserção da certeza antecipada faz parte dessa fundamentação do conceito do tempo lógico, né? Tanto do tempo lógico quanto da entrada e saída de uma análise, né? É um texto bem bacana mesmo. Bem lembrado, Raíssa. E a Alexandra, olha lá, como tem muito, peraí. Ah, tá. Ah, já tá bom, tá. Aí eu não consigo, peraí, que eu tô tentando pegar. Como que faz, Pri? Não, acho que eu vou conseguir aqui assim. Pronto. Tá. Alexandra Alves diz: Lacan doutrinando. Quando a IPA fala de Lacan, a IPA fala mais da IPA do que de Lacan. Ótimo, Alexandre. E a Janaína Carmen, nossa colega do fórum também, está aqui dizendo: Scovitch trabalha essa questão do tempo da sessão no primeiro capítulo do seu livro As Marcas de uma Psicanálise. Aí ela cita o Scovitch, o Luiz Scovitch, nosso colega também. Não se trata, todavia, de um tempo cronológico indispensável para fazer marca ali onde houve uma falha. É por isso que Lacan se apoiou num tempo lógico, do qual se trata de determinar a mola do funcionamento e as condições de sua realização. Obrigada, Janaína, pela contribuição. Ótimo. E aí, então, eles têm isso, né? Eles querem, então, ser reconhecidos pela IFA. Lacan queria muito, eu acho importante ressaltar isso, porque isso era mesmo o desejo dele. Aí, na página 273 aqui, fala-se um pouco do estilo do Lacan. Ó, preso na armadilha, olha o que Arnold mesmo disse. Preso na armadilha de seu desejo de reconhecimento, que é o desejo de ser reconhecido pela IPA, Lacan pensa convencer seus interlocutores de que se submeteu a uma regra cujo princípio em sua prática não cessa de combater. Nessa época, portanto, continua a fingir que obedece às ordens. Ora, a história desse fingimento terá um grande peso na sucessão dos acontecimentos. A situação de Lacan é comparável à do escorpião que pede à tartaruga que o faça atravessar o rio. Se picar a tartaruga, o escorpião se afogará com ela. Mas se permanecer comportado, não será mais um escorpião. Nesse mau negócio, Lacan desempenha um papel difícil. Se recusar a regra comum e picar a tartaruga, correrá o risco de perder sua pertença à sociedade das tartarugas. Em contrapartida, se aceitar, já não se chamará Lacan. Ele levará 10 anos para compreender que o escorpião não deve atravessar o rio nas costas de uma tartaruga, mas construir uma ponte para todos os animais de sua espécie. Ao término dessa maturação, que o conduzirá ao limiar da velhice, tomará a iniciativa de fundar sua própria escola. Até então, permanecerá na margem, prometendo não picar a tartaruga. O aborrecido nessa história é que a tartaruga não acredita nas palavras do escorpião, etc, etc, etc. Então, isso é importante também. Veja só, Lacan funda a escola dele, ele já tinha 60 e alguma coisa anos. Quando ele começa o ensino dele, eu estava lembrando isso hoje, da Silvana Pessoa falando. Quando ele começa os seminários lá, primeiro os seminários clínicos que não estão publicados, aí o seminário 1, ele já tem 20 anos de clínica. Então inadvertidamente, não é do nada. E aqui ele já tem, enfim. Ele já está no começo da velhice.
né, quando ele funda a sua escola e constrói esses conceitos tão importantes que, na minha opinião, falam muito da genialidade dele. Isso, eu não sei se vocês conhecem essa fábula do escorpião e da tartaruga. Basicamente, o escorpião pede para atravessar o rio com a tartaruga fala, mas você vai me matar. Ele, não, prometo que não. E vai nas costas dela, e quando estão chegando na outra margem, o escorpião vai lá e pica a tartaruga. E agora eu acho que os dois morrem, enfim, e a tartaruga fala: por que é que você fez isso? E ele diz: é a minha natureza. Tipo, o que que eu poderia fazer? Eu sou um escorpião. E a Rodinesco já está dizendo aí. Então tem as tartarugas e tem Lacan, que é outra que, né, já não fazem ali um coletivo. Lacan já está em uma outra lógica. Exato. E aí, 10 anos depois, então, a SFP, ela se implode, porque daí isso eu não lembrava. Quando Lacan, então, quando tem essa história que eu vou ler aqui para vocês, algumas partes, né? Que Lacan é realmente, que tem essa coisa da excomunhão que ele chama, é... perdi o que eu ia falar. Perdi, gente, depois eu retomo. Pensei em outra coisa, vamos lá. O problema jurídico, li para vocês, o estilo do Lacan, tá. Aí tem, então, em 1963, a explosão da SFP e a criação da EFP. Ah, tá, que eu estava falando que a SFP, então, ela implode, e aí ela muda de nome, depois que Lacan sofre o que eles chamam de excomunhão, ela muda de nome, e aí ela é imediatamente acolhida pela IPA. Então, 10 anos tentando, quando Lacan sai, eles mudam a sigla e são acolhidos pela ITA. Né? Aqui tem uma parte muito interessante. Ah, tá. Daí tinha o que a Rudnesco chama de Troika, que é Leclerc, que a Rudnesco disse que foi o primeiro lacaniano da história. Ele fez análise com Lacan e ele ficou 10 anos muito comprometido nessa negociação, muito comprometido que o grupo SFP pudesse ser acolhido na IPA, que a troika, então, era Leclerc, Granoff e Perrier, que falam que eram os preferidos do Lacan. Né? O Leclerc, só uma coisa, ele foi analisando do Lacan e ele, até onde eu saiba, é o primeiro que, digamos assim, teorizou, escreveu sobre a própria análise. Tá num livro que chama Psicanalizar, e aí tem um texto dele falando do final de análise, que é uma coisa que envolve um unicórnio e tal, e ele apresenta o caso do lado do Lacan, como se ele estivesse falando de um caso, ele não vai dizer sou eu, né? Mas isso tem consequências pro passe, né? Para a formulação do passe, enfim. O texto está em psicanalizar. Ai, que Leclerc. ótimo, eu não conheço esse texto. É bem legal, e ele fala do final de análise dele, da passagem dele. Aí olha só o que o Hartman fala quando o Lagache questiona ele de por que eles não reconhecem esse grupo nunca. Né? Pensando em tantas divergências dentro da IPA, por quê? O que acontece? E aí o Hartman diz que Lacan tem algo a ver com isso, como diz o senhor, é bem verdade. Mas Lacan não é um membro qualquer de sua sociedade. Ele está, por seus dons particulares, por sua verve, por seu convincente dons que de modo algum, por ser convincente, dons que de modo algum pretendo contestar-lhe em primeiro plano. Ignoro em que medida o senhor mesmo, que é o único a fazê-lo, consegue contrabalanceá-lo. Como que você consegue lidar com Lacan, ele diz aqui. Mas sei, por um número considerável de fontes, olha o Hartman falando, que seus ensinamentos têm um peso enorme sobre os estudantes. Em que se transformarão os analistas formados por ele? Hartman não se contenta em anunciar que a batalha pela filiação está antecipadamente perdida por causa da prática inaceitável de Lacan, mas sublinha também que a influência dele, assim, que não só a prática, mas a influência dele como formador de alunos também está intolerável para a IPA. Né?
Sim, Oi. foi no mercado que lá para as pessoas mortas ali. Eu acho que o funcionamento da IPA tem mais a ver com a pulsão de morte. Lacan é quem vem trazer, Em relação. sim, um vilão. Mas sabe o que eu achei interessante o seu comentário? Que a pulsão de morte, ela é necessária para a criação, para avançar. Então, não é sem destruição que vem o novo. Então, nesse sentido, Sim, ele traz algo novo, né? Mas aí com Eros, digamos, né? A opção de morte, ela é interessante, amalgamada, com bastante Eros, né? exato. Deixa eu... estou terminando aqui, tá? Não, tranquilo. E aí, então, é feito um segundo pedido para o comitê, e isso está lá no seminário 8, bem nas lições que eu ministrei lá no seminário 8, esse pedido está, né? E a Paula, que é uma das teóricas que o Lacan cita e dá até uma elogiada, era quem estava com essa história, quem estava assim, tendo que fazer os relatórios para dizer, então, se a SFP seria ou não acolhida, né? E aí, aqui eu vou pegar para vocês a página 363, que aí ela fala da grande excomunhão, né? O que que foi isso? O que que é isso que Lacan chama de grande excomunhão? 363. Existe no seio da sociedade um desejo de excluir Lacan sem excluir. Turquet, que era um psicanalista que estava lá na comissão, constata que a diretoria da SFP não quis compreender que Lacan continuava a ser inaceitável aos olhos da IPA. Em seguida, presta uma homenagem ao trabalho da Troika, ao mesmo tempo afirmando que os franceses estudam os textos freudianos à maneira dos clérigos da Idade Média. Olha só, esse respeito aos textos freudianos era reconhecido, né? Como escrituras mesmo, como algo sagrado nesse sentido da importância, né? Concluindo, vou pular uma parte aqui, solicito o corte de Lacan, Berge e Doutor da lista de didatas. Então, ele diz assim, olha, o relatório final é o seguinte, para a SFP ser incluída na IPA, Lacan, Berge doutor, e esse Berge aqui foi um erro. Depois eles se desculpam com esse psicanalista, não sei a história dele a fundo, mas eles se desculpam com ele. Mas basicamente Lacan e doutor teriam que ser cortados da lista de didatas. O que que isso significa? Que eles não poderiam mais assumir pacientes que estavam fazendo formação e que os pacientes que estavam em análise com eles tinham que trocar imediatamente para outros analistas. Ou seja, não é uma exclusão, pode ficar aí, só que não pode fazer nada. E vamos combinar, gente, vamos pensar a transferência, que é um dos conceitos fundamentais que ele vai colocar aqui. Como que você vira para alguém e fala assim, não, agora você troca de analista? Quem faz análise sabe que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nunca, nunca será assim que funciona, né? E o relatório acrescenta a isso uma cláusula terrível. Qual seja, ó, a atividade formativa de Lacan deve ser banida para sempre do reino da psicanálise. E a comissão de ensino deve impor seu veto na presença dos alunos no seminário dele. Olha, então é da ordem de uma humilhação mesmo, é da ordem de uma coisa assim, nós vamos te colocar no seu lugar, sabe? Uma coisa assim de uma autoridade, de um autoritarismo. Então, Faz todo sentido para essa questão da igreja. da igreja. Não questione se é isolado. Isso, Maria. A Maria está trazendo essa ideia da igreja, né? E isso é muito importante, porque o risco de ser igreja está sempre presente, né?
o risco de se tornar uma igreja, de ter os mestres que são os que sabem, os que vão dizer quais são os textos sagrados e quais não são, quais textos você tem que ler para fazer uma formação e quais você não tem que ler. Por isso que é importante também essa posição do Lacan com o cartel, porque o cartel é o quê? É dizer, você vai escolher o tema que você vai estudar e você vai escolher os textos que você vai estudar. E você vai dizer disso depois, junto, sozinho, mas você vai estudar nesse tempo de 2 anos com seus colegas. E a gente está encerrando agora um cartel sobre 100 anos de solidão. Eu, a Fran, a Zilda, A Vera e a a Flávia Vera são e a colegas de outros Flávia. lugares. Exatamente, são colegas de Brasília, Minas e Salvador. Salvador. E a gente falou nesse último encontro o quê? Que a gente não vai ler tudo que a gente queria ter lido, porque é isso. Um cartel sempre mostra o furo. Você se propõe a fazer um cartel de um tema, você escolhe os textos, você lê os textos com a sua. No seu ritmo, vamos dizer, e no ritmo do grupo. Então, pode ser que um cartel todo seja um texto só. Então, essa beleza que Lacan coloca isso. Bem 100 anos. Os 100 anos tá difícil, tipo, isso. Esse 100 anos de solidão tá difícil concluir. Mas ainda pegando, é Maria? É, Maria Pelo Clara. que você disse, que vai ser fundamental aqui, logo no início do seminário 11. Vamos pensar no texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, quais são as massas artificiais que Freud usa de exemplo? Igreja e exército. E é para dizer que juntou gente, deu problema, né? Então, aliás, é problema e solução ao mesmo tempo. Mas é isso, juntou uma massa de pessoas, há um empuxo para a psicologia das massas. Então, por isso que a Priscila está falando, tem sempre esse perigo de virar uma igreja, de ter aquele que vai ser colocado e vestir esse lugar de um, aquele que sabe, aquele que é o inteiro, e é nisso que as formações desandam, para dizer rápido. Porque o desamparo caindo, né? Assim, a gente vai querer colocar esse suposto saber ali no lugar de líder, né? Enfim, acho que o impulso é esse. Porque o maior desafio numa análise que a gente sempre diz, a gente sempre comenta, que em tese é muito fácil dizer que não existe grande outro, ou é muito fácil dizer que o grande outro é furado, que não há uma resposta última e tal. Dizer é fácil, mas fazer isso com o corpo é outra coisa. Então, se livrar da ideia de que tenha um outro, um grande outro que garanta, que seja Deus, que seja o horóscopo, ou que seja a teoria psicanalítica. Não, ela vai me dar uma resposta e é isso e pronto, acabou, né? Se livrar dessa ideia, não da ideia, né, mas dessa apreensão, é muito difícil. De que não há garantia, né? E é tão importante isso da igreja, que quando Lacan, porque então daí Lacan vai fundar a sua escola, e aí depois ele vai dissolver a sua escola. E na carta de dissolução ele diz: eu fracassei porque isso se tornou uma igreja. Ele diz, e por isso eu estou dissolvendo para imediatamente começar. Então, veja, não é dissolver para dizer isso não presta, não adianta ficar nas escolas. É dissolver para apostar de novo. Nós vamos fazer de novo, nós vamos fazer de novo. E isso é muito importante nos movimentos de escola, nas assembleias, porque a gente está sempre tendo que aprimorar, né? Por meio da democracia, aprimorar os mecanismos, os estatutos, para que a coisa caminhe, né? E não que ela não que ela funcione 100%, nunca se trata disso, mas para que ela caminhe e não se torne uma igreja, porque existe sempre essa ameaça. A necessidade de crer, isso a Andrea fala lá no livro dela, O Diabo e Suas Máscaras, é uma coisa muito forte do mundo. A necessidade de crer. E para você crer, você está sempre querendo colocar alguém que tem, então, a palavra, né? Que tem esse lugar de
Eu pensei em dizer algo que eu ia falar em outro momento, mas que eu acho que vai se encaixar aqui bem, né? Porque remete a algo que você trouxe bastante à tona no Espaço Escola, que é a possibilidade de recalque da psicanálise. A psicanálise pode ser, tá ali sempre para ser recalcada pela civilização, porque ela traz algo de que o sujeito não quer saber, de que forçosamente a humanidade não quer saber. É justamente não quer saber do que a gente chama de castração, que é o quê? Que falta. Falta, galera, não vai ser perfeito, e o que fazer com isso, né? E aí, em 1930, tem um sujeito aqui que faz análise com Freud e escreveu o Diário de Minha Análise com Sigmund Freud, Smiley Blanton, né? E aí, que é um americano, enfim, que vai passar uma temporada na Europa para isso. Ele é muito apaixonado pelo Freud, é muito lindo. E aí, Quem não, né? quem nunca, né? Pois é. E aí o Freud diz isso, eu estou destacando o ano, porque em 1930, Freud já está bem avançado na sua obra, né? Já está mais próximo, né, do final do que do começo. E o cara aqui está todo empolgado e Freud diz assim: talvez o senhor seja muito otimista quanto à possibilidade de a análise ser aceita. Aceite o que lhe diz um homem velho como eu. A análise necessariamente provoca resistência. O fato de termos um inconsciente significa a presença da resistência. E não é possível apresentar a análise de uma forma que não provoque resistências. Apenas na análise, com dificuldade, com muita paciência e com muita repetição, repetição que é um dos conceitos fundamentais que Lacan vai colocar aqui, é que podemos superar essas resistências. Então, mesmo dentro de uma análise, a resistência ela está sempre ali e o Freud está chamando a atenção, tipo assim, ó, não vá com tanto otimismo, porque agora eu estou lembrando do livro do Quiné, a psicanálise é estranha na civilização e é estranha para o sujeito. Então, por isso que é importante as escolas que se organizam em torno de passe cartel, porque a gente sabe que ir até o fim de uma análise, que é aquilo que garante a emergência do desejo de analista, a condução das análises e tal, é uma tarefa muito difícil, que tende a se alargar no meio do caminho, né? Quem faz análise sabe, né? Que você não quer ir, não quer falar, não tem nada para dizer. Eu diz, de novo vou falar a mesma coisa, isso eu já falei. As pessoas falam disso para o analista. Estou cansado disso, desse sintoma de novo. Sim. Gente, tem uma passagem linda aqui, retomando essa coisa da história, que Lacan, mesmo diante desse relatório terrível, que propunha a humilhação pública dele diante dos alunos, ele ainda quer tentar, ele não acha que a coisa está perdida, né? Aí o Leclerc faz assim para ele. Consciente da loucura de tal ato, que era, né, insistir nisso, Leclerc lhe faz uma advertência tão sublime quanto amigável. Ele diz: o senhor está indo para a catástrofe. Diz ele, sob a bandeira da dignidade. Então, o senhor está indo para a catástrofe sob a bandeira da dignidade. Mas sou fiel e sei o que lhe devo. Portanto, irei com o senhor. Então, vamos junto pro. Você quer ir, vamos, mas assim, né? A coisa já está perdida, né? Comovidíssimo com essa réplica, Lacan mal consegue conter as lágrimas. E ele diz: derreto-me ao receber esta confiança única, a honra de minha vida. Minha dignidade, o senhor tem razão, desempenha seu papel. Ela me há de prender a essa tarefa que já tomou a minha vida. Ele diz, né? Que é essa coisa. Então, é muito linda essa passagem. É, e aí, depois, então, tem essa coisa do banimento sem retorno, que é a lição. Bem, isso do banimento sem retorno da excomunhão, você ia falar quando Não, falasse. eu acho que você Posso pode, falar depois você você pode fala? falar.
e acho que eu estou pensando aqui em termos de horário, né? A gente pensou até 11h30. Eu penso que você poderia falar, a gente conversa um pouco, e aí a gente efetivamente entra no Seminário 11 no próximo encontro. O que vocês acham? Tá? Eu posso, a depender do que for a discussão, ou do que for os temas, posso dar uma pinceladinha, assim, né? Para a gente não estourar muito. Que é importante é essa situar onde vocês estão, tanto em relação ao fórum, né, ao Fórum do Campo Lacaniano, e situar onde Lacan está aqui no Seminário 11 é fundamental. Então, a gente precisava fazer esse preâmbulo, né? Então, ele diz aqui, ó, a Rudinesco diz: na realidade, Lacan está ao mesmo tempo louco, furioso, deprimido e cheio de irritação frente a seus juízes e aos colegas de sua geração. Como todos os protagonistas dessa história, desempenha seu papel dentro da grande partida e se sente traído, vencido, achincalhado, humilhado e desonrado. Vocês vejam só, né? É alguma coisa para a qual ele tinha dedicado a vida, como ele diz aqui. Pensem como foi difícil isso para ele, né? A gente investe libido nos objetos, nas nossas causas, né, naquilo que a gente faz. E Lacan, aparentemente, faz com paixão, né? Então, é um luto mesmo, é a perda de um lugar. E aí ele diz, né, numa carta, que é um banimento sem esperança de retorno. Por isso esse termo também, excomunhão. Você está sendo banido sem esperança de retornar. Uma sociedade de neo-lacanianos, sob a bandeira desse manequim da Sorbonne, viverá como um corpo da IPA ao preço de minha ruína moral e social, ele diz. E aí, numa carta, que agora eu não sei para quem, ele diz assim: será que a senhora mesma está disposta a deixar seu nome ligado ao exemplo de minha tragédia para a memória do futuro? Então, veja, ele fica tentando dizer: é isso mesmo que vai ser? Tenho certeza. Né? É isso? Não. E aí, o Leclerc previne Lacan. Ontem pusemos a sociedade no caixão e esta noite a enterraremos. Assim terminam 10 anos, né? Essa coisa, veja, o peso mesmo de uma morte, né? De um fim. Na 372. Eu queria que você falasse de novo, o que que a Bourdieu fala aí do Lacan? Ele tá o quê? Deprimido, não sei o quê? Ele está louco, furioso, deprimido e cheio de irritação frente aos seus juízes e aos colegas de sua geração. Bom, vamos pensar, né? Assim, eu retomei isso para pensar nesse contexto, para dizer quem é a pessoa que a gente vai encontrar na primeira aula, né? Perfeito, é. Esse que é o clima, né, do início do seminário. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui onde que eu anotei. 572, o relatório. Então, ó, vou ler para vocês o relatório, né? Todos os membros associados, estagiários e candidatos deverão ser informados de que, doravante, o Dr. Lacan não é mais reconhecido como analista de dados. Essa notificação deverá ser efetivada no máximo em 31 de outubro de 63. Outubro de 63. Então, ele ainda começa aquele seminário Os Nomes do Pai, que aí é interrompido, e depois ele começa esse seminário 11. Eu vou, no próximo a gente fala disso. Foi publicado aqui, né? Ele estava no seminário da angústia. O próximo seminário foi anunciado, eram os nomes do pai. Ele chega a dar uma lição ainda nessa, né, nessa quizumba aí toda, e aí ele abandona, e é interessante, né? Ele não retoma sob esse nome, os nomes do pai. Ele vai nos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, mas não é que ele vai abandonar o que ele ia dizer necessariamente. Bem, né? Isso. Os nossos não zero. Não, pois é, ele retoma esse tema, mas não assim, não com esse título, né? Ele retoma esse tema do não todos erram, ele retoma no sintoma, né? Ele retoma essa coisa do nome do pai, né? Enfim. E, ó, continuando, solicita-se a todos os candidatos em formação com o Dr. Lacan que informe a comissão de estudo se desejam ou não prosseguir em sua formação.
ficando entendido que se exigirá deles um período suplementar de análise. Ou seja, para dizer, a análise que você fez com o Lacan, olha só, Não serviu. você precisa de outra. Né? Essa notificação deverá ser efetivada no máximo em 31 de dezembro de 63. A comissão de estudos, de acordo com o comitê consultivo, deverá entrevistar-se com os candidatos que tiverem expressado seu desejo de prosseguir na formação, a fim de determinar sua aptidão. Não é só isso. Você está fazendo análise com Lacan, nós vamos ver se você está apto mesmo para continuar a sua formação. Essas entrevistas deverão estar encerradas em 31 de março de 64. Em todas essas questões, o Comitê Consultivo dará conhecimento de sua opinião, quer se trate da aptidão dos candidatos ou da escolha do segundo analista. Né? Então, esse é o relatório. E aqui, gente, para quem quiser ler, veja, né? Mas enfim, tem muitos depoimentos dos analisandos do Lacan. Analisando os que se tornaram grandes teóricos, como Safuan, por exemplo, Laplanche, por exemplo. Tem muitos depoimentos dessas pessoas dizendo como eram as suas análises de Lacan. Né? Tá. E aí, então ele foi banido da formação. Lacan poderia ter prosseguido em seu ensino na SFP, ela diz, mas era um ensino proscrito, vamos dizer assim, que não serve para nada. Né? Entretanto, escolhe o caminho do exílio. Em 20 de novembro, fala pela última vez no anfiteatro do Hospital de Santana. Ele tinha 62 anos e ele fala isso que a Fran vai falar na próxima, que é os nomes do pai, que ela vai citar, que esse seminário ele fala, então, pela última vez. Nesse lugar ele tinha 62 anos, né? 62 anos. Eu fico impressionada. Sabia dessa. A gente perde, assim, a gente esquece, talvez soubesse e esquece, né? Porque parece o Lacan tão rebelde, a gente pensa num jovenzinho fazendo a revolução ali. Imagina, isso ele fez lá como psiquiatra. Exatamente. É que acabei de lembrar que a tese dele, como psiquiatra, ela não é bem recebida, assim, no meio da medicina, mas ela vai ser celebrada pelos surrealistas, né? O que já mostra aí algo talvez no estilo, né, da pegada e para onde Lacan iria se encaminhar. E eu acho interessante também porque fala muito da nossa pressa. A gente vê pessoas que estão começando na psicanálise com uma pressa de se dizerem psicanalistas, uma pressa de se. Olha só, Lacan, aos 62 anos, eu não vou dizer onde começa, porque ele já era o Lacan, mas com certeza a florescência assim, do gênio dele é a partir daqui. Né? Isso é muito bonito para a gente pensar nas nossas pressas, nas nossas, né, expectativas com as coisas. Então, a Ruth Mesco diz aqui, ó. Então, o estado de crise se perpetua durante as férias de Natal, então estamos no final do ano. Lacan prepara ativamente seu seminário sobre os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, esse que a gente está iniciando. Lê a biografia de Spinoza, feita por, eu não sei como se pronuncia, não sei qual é a Coleros aqui, e burila o discurso inaugural que deverá pronunciar na ENS em 15 de janeiro. Então, em 15 de janeiro, ele já tinha um lugar que a gente vai ver no começo do seminário para começar esse seminário. Na reabertura das atividades, Granoff anuncia a todos os autores em causa que os textos previstos para a publicação em mesa coletiva estão finalmente traduzidos. Então, eles tinham uma publicação e aí o Lacan diz, não vamos mais fazer essa publicação, alguns ficam tristes, enfim. Lacan diz, não é o momento disso. Laplanche, que também estava no meio disso, aquece por amizade, então ele aceita. E, por sua vez, retira o seu texto, seguido por Lagache, Doutor e Falabrega. Nessas condições, a diretoria reunida em 13 de janeiro decidiu não dar continuidade a um projeto que a grande maioria dos autores não considera desejável realizar nas circunstâncias atuais, né?
Então, eles decididos a não publicar o trabalho deles pela SFP. Eles tinham que pensar no que seria depois disso, como eles iam se organizar, né? Depois disso. Na 383, é isso, seminário 11. Na 386 aqui, daí ela vai falar um pouco dessa excomunhão, tá? Essa excomunhão, então, Lacan lendo essa biografia do Spinoza, e aí nessa biografia do Spinoza me parece que tem um erro, que a Udilesco diz aqui. Vou ler aqui, que é da excomunhão, né? O ere, que é o termo aí, um dos termos para isso da excomunhão, intervém no momento em que Spinoza ainda não publicou nada. Entretanto, o jovem já contesta a imortalidade da alma, o caráter divino das escrituras e a existência da providência. Então, Spinoza questionava isso e foi excomungado pela igreja, né? Em suma, recusa os princípios fundamentais da fé judaica e cristã. Para evitar o escândalo, os Parnassim lhe propõem toda sorte de arranjos. Se o Spinoza tivesse querido, escreve um, poderia ter se retirado para alguma cidade vizinha, provido de um pecúlio fornecido pela comunidade, ou poderia ainda ter continuado a praticar externamente uma fé que não possuía. Mas Spinoza recusou o compromisso. Ao romper com a religião de seus pais, Spinoza quer ser universal. Por se recusar a manter as aparências, o próprio Spinoza pratica uma ruptura que irá conduzi-lo ao espinosismo. Então, a questão é, não é que ele foi excomungado. Vieram negociar com ele, dizendo, olha, se você fingir que você acredita, se você se mudar para a cidade tal, se você não falar disso, não sei o quê. Então, tem uma coisa ativa no Spinoza, é isso que a Rudilesco diz. Assim como Lacan. Lacan, de fato, não foi expulso. Ele foi humilhado, foi achincalhado, tudo isso. Mas eles não disseram, sabe, você tá fora de algumas coisas, mas você pode ficar. É. Entende? Mas a custa, te escutando, né? Tanto Spinoza quanto Lacan, a custa de se fazer de tartaruga, quando se é escorpião, né? Exatamente. Então, é a morte, né? Tipo assim, não, você pode ficar aqui desde que você fique meio mortinho, assim, meio sem sal ali. Então, além disso, emprega o termo chamata para circunscrever uma noção de excomunhão sem retorno, que sabemos não existir na realidade, nem no Eren, que eu não sei como se pronuncia, nem na tradição cristã. Então, nem no judaísmo, nem na tradição cristã. Atendo-nos aos fatos estabelecidos hoje em dia, podemos dizer que Spinoza foi excluído da comunidade judaica amsterdamesa sem ser excomungado. Não foi vítima de um chamado, pois essa sanção não foi aplicada ao seu caso. Quanto à noção de sem retorno, ela não emana de um suplemento da pena, mas de uma situação de fato na qual o processo de exclusão foi simultaneamente desejado por ele e implicitamente aceito, né? Foi desejado pelas pessoas e aceito pelo filósofo. Então, ela questiona um pouco a interpretação que Lacan faz, mas a gente pode falar mais disso depois, quando você for. Vai dizer assim, essa posição, porque daí Lacan fala aí, porque eu fui negociado, porque eu fui excomungado, tá bem, teve tudo isso, mas tem a posição ativa do Lacan de dizer isso não me serve, assim não me serve. É nesse sentido que ela não é um Lacan assim completamente passivo diante, né? Tem um Lacan ativo aí Que não abre mão. que não abre mão. Não abre mão. Exatamente. Se for para Não abre ficar mão. nesses termos, gente, tchau, fui. Exatamente. Fui, montei minha escola e tem gente aqui hoje reunida para escutar o que eu tinha para dizer. Esse é Lacan. Isso, ela. Pegando aqui do pessoal que está no online, a Tatiana, às vezes a gente fala Tati, né? A Tatiana é a atual coordenadora do fórum, está lá em Campo Grande. Ela lembrou da nossa colega Zilda Machado, que diz em relação à psicanálise, não é saber, é sabor. No sentido de que a gente saboreia e nem tudo que a gente come é doce e gostoso, tá, né? Mas que saboreia-se si na análise, né? Porque a análise não é sem o corpo.
Enfim, o Paulo disse Lacan cancelado pela IPA, atualizando, foi super cancelado, e a Tatiana tá lembrando que 62 na década de 60, que nem é ter 60 anos hoje. Verdade. Porque ontem eu tava vendo um meme que era mais ou menos assim, na minha vez de ser velho, né, a pessoa lá querendo ficar de boas com a bengalinha, e você olha e tá na academia, e assim, longevidade, enquanto não inventam uma substância, enfim. Exatamente, enquanto não inventam substância. Perfeito, exatamente. Então, o peso de ter 62 anos na década de 60. É outra década. Sim. E ele diz, né, que o estudante faz evolução, então ele continua fazendo evolução. Ele continuou jovem, então, já que é o estudante, mas isso é importante, porque ele continua estudante, e isso tem até a ver, inclusive, com o percurso de análise do próprio Lacan, muitas pessoas dizem, ele continuou estudante sempre, né? Ele não saiu desse lugar. E com a posição de quem transmite a psicanálise, que é essa, que não é de analista, é de analisante, não é do estudado, é do estudante, do aprendente. Então, assim, a gente que está aqui é para ao falar, escutar, aprender com vocês, né? Eu acho que tem essa dimensão dialética que é importante, e você pegou pelos estudantes evolucionários, daqui uns anos no seminário, qual que é o seminário 20, que é de 68, que tem uma foto famosa do estudante frente ao policial, né? Agora eu não me lembro se é o 20, isso, do movimento de maio de 68. O que eu não estou lembrando agora se é É o o seminário, 17. se é o É o 18, 17. É o 17. Não, é o 17. 17. Então, daqui a pouco, mas não muito, né? Bem, já são 11h30. é, a gente pensou que tinha que fazer toda essa introdução, né? Para se pensar onde estamos. A gente não vai ler o texto linha a linha, né? No próximo encontro, eu vou falar do primeiro, vou chamar de capítulo, né? Que é a excomunhão, mas quem puder, quem quiser, leia, faça uma leitura prévia, mesmo que seja para quem estiver entrando em contato com Lacan há pouco tempo, não se preocupe em entender, né? Porque senão se sai do lugar, se você quiser entender tudo, Linha por linha. Então, lê apenas para ver no final o que é que vai decantar daquilo, quais são as questões, enfim, que aí a gente conversa sobre ele no próximo encontro, que é daqui 15 dias. Daqui 15 dias, dia 29. Então, tem um erro no nosso folder, que algumas pessoas, eu agradeço a atenção, que eu e a Fran ficou olhando o folder e eu olho, acho que tá tudo certo. Aí não tem horário, aí tá errado as datas, tudo bem. Eu acho que está escrito no folder que a gente terá encontro em julho. Em julho nós não teremos encontro. É em junho, tá? Então, o nosso próximo encontro é dia 29. E aí, em abril, a gente teve que cancelar um encontro para dar conta de todas as atividades do fórum. Então, aí a gente vai fazer um encontro em abril. Mas aí a gente fala no próximo encontro. Para vocês ou lá no grupo, tá? Então, o nosso grupo de WhatsApp também pode ser um lugar para vocês irem colocando suas impressões e a gente poder conversando do que vocês forem lendo. Tá bom? Agradeço todo mundo aí do online, muito obrigada pela presença, pelas Obrigada. questões. Muito Ao obrigada, Recife, pessoal. por aí, gente de todo o Brasil, que alegria. Verdade, tem uma galera que aí a gente não consegue assim ver tudo, dar aquela atenção, mas assim, muito obrigada pela participação de vocês. Lembrem-se, não se preocupem em compreender rápido demais. Essa é uma máxima lacaniana que serve para a clínica, para os estudos também, né? Aos poucos a gente vai se tocando, né, com a transmissão. Porque tem coisas que a gente não entende, mas que pega ali, pegou em alguma coisa que faz a gente. É o enigma que faz caminhar, né? Isso.
Tá. Não são as certezas, né? Não são enigmas. as certezas, são os Então, enigmas. coloca para parar de gravar. Tchauzinho, pessoal. Bom final de semana. Gente, muito obrigada, viu, pela Tchau, obrigada, participação gente, também. foi demais. Obrigada. Toque, né? É. Beijos.